Acharam? Diz assim o versículo 25, capítulo 1 de Lucas: Assim me fez o Senhor contemplar-me para anular o meu opróbio perante os homens. Amém? Sente glorificando a Deus. Nós já temos falado aqui nesta noite a respeito dos milagres que Deus tem operado. Porque muitas vezes as pessoas não vêm testemunhar, mas tem de pessoas nos procurando, e falando a respeito dos milagres que Deus tem feito, que às vezes até a gente mesmo fica assim: meu Deus, o Senhor opera na vida de tantas pessoas e nós continuamos aqui, do mesmo jeito, adorando o Senhor. Porque a Bíblia diz: alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Então nós choramos com os que ainda não recebeu e também alegramos com os que já receberam, porque é assim que diz a palavra. Mas nesta noite, a palavra que o Senhor me deu, eu não quero aqui, como um culto de libertação, eu não quero aqui defender o diabo e nem quero também dar margem para ele trabalhar, porque nós não somos advogados do diabo e também não sou cúmplice dele para dizer que é o diabo que está, trabalhando em nossas vidas, ou seja, que o diabo está impedindo de eu ser abençoado. Eu não quero trazer essa palavra. O que eu quero nesta noite é trazer você a uma adoração perfeita, para que Deus possa mudar a tua história, porque não depende mais de Deus, mas depende sim de nós. Porque quando o Senhor liberou a palavra sobre as nossas vidas, o reino espiritual já foi liberada. Agora cabe nós entrarmos e adorarmos o Senhor, ou seja, continuarmos em adoração ao Senhor. Nós olhamos para a palavra do Senhor, toda a Bíblia Sagrada, entre Malaquias e Mateus, ela contém uma folha em branco. Qual a Bíblia que tem uma folha em branco? Todas. A sua tem uma folha em branco? A sua tem? Todas têm essa folha em branco. Mas essa folha em branco aqui, ela não está à toa e não está também em vão sobre a palavra do Senhor. Nós vamos observar que ela está em branco. Não tem nada escrito a não ser o Novo Testamento. Só que essa passagem aqui, ou seja, essa página em branco, ela tem uma história. E nós sabemos que quando Amós, ele vem profetizar, dizendo que haveria dias que Deus enviaria fome sobre a terra e sede de água, que muitos não iam encontrar, não está dizendo do alimento, ou seja, do alimento cotidiano, não está dizendo de sede da água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor, porque ele diz: muitos andarão errante de um lado para o outro, e não irão encontrar quem pregue, ou seja, não irão ouvir da palavra do Senhor. E nós vamos observar que o povo de Israel estava vivendo dias difíceis. Se nós olharmos para o livro de Malaquias, nós vamos observar que quando este povo, aleluia, está vivendo uma vida, roubando a Deus, enganando a Deus, nas adorações falsas diante de Deus, Deus então agora resolve calar. E nós vamos observar que aqui no livro de Malaquias, no capítulo 5, ou seja, capítulo 4, versículo 5, está Deus agora usando o profeta Malaquias, dizendo que traria um profeta sobre a nação de Israel, que converteria o coração dos pais aos filhos, ou seja, que traria uma perfeita adoração. Só que Malaquias agora, entregando a profecia no livro do profeta Malaquias, entre esta página branca que está aqui, que nós acabamos de falar dela, começa agora uma história de Israel, mas começa uma história que Deus fica em silêncio. Se nós observarmos a palavra do Senhor, ou seja, segundo a história, os historiadores dizem que Deus, entre Malaquias e Mateus, Deus passa 400 anos sem falar com o povo. Por que Deus passa 400 anos sem falar com o povo? Porque o povo agora tinha pervertido. O povo agora não estava mais buscando a presença de Deus em primeiro lugar. O povo agora estava voltando-se para os deuses estranhos. O povo agora não estava obedecendo a voz de Deus. Então Deus se cala. E quando Deus se cala, agora levanta o sacerdote. Os sacerdotes eram os homens mais importantes, porque as pessoas, naquela época, porque as pessoas estavam buscando, aleluia,
Deus, no sacerdote, para que Deus usasse o sacerdote, só que Deus, em silêncio, Deus ficou. E nós vamos observar que mesmo assim, em silêncio, o povo desesperado para ouvir a voz de Deus, mas Deus estava em silêncio. E o povo agora se perverte mais uma vez. Eles trazem até mesmo adoração, aleluia, aos deuses estranhos. Ofereceu até porco, aleluia, no templo de Deus, como sacrifício, porque Deus não recebia sacrifícios, aleluia, de animais imundos. Mas agora eles até porco oferecem, aleluia, para adorar a Deus. E então Deus permanece calado. Só que nós vamos observar que mesmo Deus permanecendo calado, aleluia, havia um povo que acreditava que Jesus viria, ou seja, a promessa de que foi feita em Isaías, que uma virgem daria à luz a um filho, aleluia, que seria conhecido como, ou seja, o conselheiro, o príncipe da paz, Jesus, ou seja, o Emanuel, Jesus, Deus conosco. E nós vamos observar que então se cumpre, ou seja, iria se cumprir, e mesmo assim, Deus calado, mas o povo, o remanescente, estava em adoração, acreditando que viria o Messias. E mesmo assim, antes eu quero aqui, estou adiantando, mas eu quero retornar, nós vamos ver que mesmo assim, quando vem o Messias, aqueles que estavam esperando não acreditou. Aleluia, se nós formos observar, aqueles que estavam esperando que viria o Messias, alguns diziam que o Messias viria, aleluia, da descendência de Arão, outros, como diz a palavra, descendência de Davi. E quando então vem o Messias, aleluia, nós sabemos que aqueles que estavam esperando começou a perseguir o ministério de Jesus. Nós sabemos que aqueles que acreditavam que viria o Messias, os fariseus, saduceus, ali os doutores da lei, agora não querem reconhecer Jesus como Messias. É o que acontece muitas vezes conosco. Nós entramos na casa do Senhor para adorar, mas muitas vezes nós não queremos adorar, muitas vezes nós ficamos de boca fechada, mas enquanto nós adoramos, nós trazemos a presença de Deus para as nossas vidas. Este remanescente sabia que mesmo agora 400 anos se passa e este versículo que nós acabamos de ler não é mais 400 anos. Segundo a história diz que este povo aqui, aleluia, está esperando agora 500 anos, aleluia, se passou e Deus calado, Deus não falava. Só que agora nós vamos observar que os remanescentes, diz a palavra, estava firme em oração. E a Bíblia vai nos dizer que nos dias de Herodes, o rei grande, ou seja, Herodes o grande, rei da Judéia, a Bíblia vai dizer que havia um casal que estava ali, aleluia, diante do sacerdócio, porque diz a história que entre o sacerdote não tinha simplesmente só um sacerdote ou dois sacerdotes, que tinha equivalente a 18 mil sacerdotes naquela época, que eles tinham que estar no templo, aleluia, de manhã e de tarde. Mas Deus não estava falando, mas eles estavam de manhã e estava de tarde. Muitas vezes hoje, se Deus não fala conosco no culto, nós não queremos mais ir à igreja, nós não queremos buscar, aleluia, mas Deus está falando, todos os dias Deus fala, sabe por quê? Porque a palavra de Deus que está sendo ministrada é o próprio Deus falando conosco, aleluia. Deus está falando conosco nesta noite, que Ele, aleluia, ainda está falando, ainda fala e ainda vai falar, e ainda vai fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que havia um casal por nome de Zacarias e Isabel. Diz a Bíblia que eles eram, aleluia, descendência de sacerdote, e também era sacerdote. E a Bíblia vai dizer que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Agora, se nós formos observar um casal que era irrepreensível diante do Senhor, então agora ele já está enquadrando, aleluia, naquilo que Paulo está dizendo sobre os falsos mestres, ou seja, apresenta-se diante do Senhor como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, era irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Eles não eram dados ao vinho, eles não eram dados às fofocas, eles não eram dados ao engano, porque
porque quando eles estavam sendo, aleluia, dentro de si, irrepreensível diante de Deus, eles também tinham que ser irrepreensível diante dos homens, porque como eles sendo sacerdote, eles estavam sendo observados por toda a nação que estava em volta, ou seja, por todos aqueles. Só que nós vamos observar que a vida deste casal também não era uma vida, aleluia, 100%. Eles eram diante dos homens e diante de Deus. Só que pelas necessidades deles, aleluia, tinha-se um opróbrio. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que Zacarias e Isabel já era também de idades avançada, já era velho. E a Bíblia vai dizer que eles tinham esse opróbrio. Qual era o opróbrio de Isabel? O opróbrio de Isabel é porque ela não tinha filho. Ela era estéril, e por uma mulher, aleluia, simplesmente, ou seja, uma mulher sendo ainda descendência, aleluia, ou seja, de sacerdote, estar no sacerdócio e ainda ser vista pela sociedade como uma mulher que não tinha o favor de Deus. Ou seja, qual era o favor de Deus? Porque se uma mulher não tivesse filho, era reprovado pelos judeus, ou seja, eles não, aleluia, tinham com aquela mulher como tivesse favor de Deus. O que eu quero entender nesta noite, eles ainda, mesmo sendo irrepreensível, mas dentro de si havia internamente algo que precisava ser feito, porque eles precisavam de uma provisão, aleluia, que entrasse na vida deles e quebrasse essa esterilidade, porque segundo a ótica, era uma vergonha para um casal não ter filho, mas mesmo assim, eles estavam, aleluia, adorando a Deus. O que eu quero te dizer nesta noite, eu não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu quero te falar e quero te dizer: você veio para adorar a Deus, então adore a Deus, porque enquanto você está adorando, você não sabe como o céu está trabalhando a teu favor nesta noite. E é através da adoração, pastor, mas o senhor faz muito barulho. Eu faço, sabe por quê? Porque quando eu estava no mundo lá fora, aleluia, eu estava adorando o adversário, eu adorava Satanás. Por quê? Todas as práticas que levavam o homem ao pecado, eu estava praticando. E então Satanás estava aplaudindo, fazia e acontecia. Agora eu chego diante de quem pode mudar a minha história, eu vou ficar calado? Se você vai precisar de um favor de alguém, aleluia, quando você chega, eu preciso de um favor do pastor Eli, eu vou chegar diante dele e falar: rapaz, socorre aí em nome de Jesus. Ele me socorre, eu digo obrigado no nome de Jesus. Então eu tenho que abrir a minha boca e comunicar com ele. E quando eu comunico com ele, aleluia, se ele puder fazer, ele vai fazer. Se ele não puder, ele vai dizer não, aleluia, mas ou sim ou não. Mas eu adorei, eu cheguei e conversei. Diante de Deus também não é diferente. Deus já foi falado, ele está aqui, operado aqui, e se ele está aqui, você veio para receber não favor do pastor, não do homem, aleluia, mas você veio para adorar. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua família, como estão os teus sonhos, os teus projetos, mas eu tenho a palavra de Deus para você. Enquanto você adora, Deus está preparando a tua vitória. Enquanto você está adorando, Deus está enviando seres celestiais. Aleluia, e nós vamos observar que então esse casal, sendo irrepreensível, mas eles eram adoradores, aleluia, queira ou não, fazia sol e chuva, ele estava ali. Só que, aleluia, eles não tinham o livre acesso que nós temos hoje, aleluia, porque ainda, aleluia, era lançado por sorte. Se Zacarias entrou, aleluia, no templo uma vez, aleluia, foi muito para oferecer incenso, porque era lançado por sorte, porque não era todos os sacerdotes que entravam. Se lançasse por sorte, era a vez dele, ele ia e oferecia. E nós vamos ver que a Bíblia diz que foram lançados por sorte, e caiu a vez de Zacarias, no meio de 18.000 sacerdotes. Sabe o que é que Deus está dizendo hoje para mim e para você? Deus está olhando para a tua conduta na presença dele. Olha, pode ter milhares de pessoas sobre a face da terra. Se Deus olhar do céu nesta noite, apontar para você e dizer: ei, vai ser você que vai oferecer, vai ser você que vai receber a vitória, queira o inferno ou não, Deus entregará a tua vitória nesta noite. Isso é para quem crê. Deus quer te tirar do opróbrio nesta noite. E nós vamos observar que então
Zacarias, ele entra, aleluia, porque chegou a vez dele. Esta noite, essa sexta-feira, chegou a tua vez, aleluia, de você oferecer incenso a Deus. O incenso era adoração a Deus, aleluia, porque quando nós entramos para adorar a Deus, não tem mais nada, aleluia, que nos envolve. Nós não deixamos, aleluia, as preocupações tomar de conta, porque se você, aleluia, não adorar como convém, porque Jesus disse lá na frente para a mulher samaritana: eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, dos tais que me adoram em espírito e em verdade. E se você está nesta noite adorando em espírito e em verdade, pode ter certeza que o que é seu vai chegar, que a oportunidade está sendo lançada hoje na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus sonhos, nos teus projetos. Deus irá mudar o cativeiro. Aí nós temos tanto testemunho, quarta-feira você vem para ouvir, aleluia, do que Deus está fazendo. Eu não vou nem contar, não vou nem adiantar aqui, mas dá vontade, mas não vou falar. Aleluia, quarta-feira Deus vai, aleluia, fazer muito mais na vida daqueles que têm vindo ou que virão, aleluia, buscar da parte do Senhor. E a Bíblia vai dizer que era do costume, então agora Zacarias foi lançado por sorte. E Zacarias não esperava que ele iria contemplar algo sobrenatural. Aleluia, quando você menos espera, quando você está em adoração, você menos espera, aleluia. Esses dias o Tiago estava ali, adorando a Deus, de olho fechado, aleluia, não era, Tiago? O pastor Tiago estava adorando a Deus, e quando eu olhei aqui, eu vi um ser de branco do lado dele. Aleluia, e ele já estava sentindo aquele homem de branco do lado dele, aleluia, ele estava vendo, só que Deus aqui revelou que esse anjo estava do lado dele, aleluia, ele não imaginava que ele iria ser surpreendido com a presença celestial. E Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: enquanto você adora, Deus muda o cenário da tua história. 500 anos está se findando de luta, de provação, de não ouvir a voz de Deus. Você quer ver um cabra que fica perturbado? Sou eu. Eu me perturbo se Deus passa 2 dias sem falar comigo. Pensa num cabra que fica atribulado. Mas atribulado mesmo, irmãos. Aleluia. Aí quando Deus fala, irmãos, o trem acalma tudo. É a mesma coisa de tomar, aleluia, um calmante, aleluia. Sabe por quê? Porque a presença dele, a voz dele, traz calmaria para a nossa alma, aleluia. E a Bíblia vai dizer que agora então, aleluia, Zacarias está oferecendo incenso, aleluia, diante do altar do Senhor. E a multidão que estava do lado de fora, estava em oração. Então não era simplesmente só adoração. Enquanto um orava, outro, aleluia, acendia o incenso. Então tem que haver oração e tem que haver adoração também. E a Bíblia vai nos dizer que agora então Zacarias está, aleluia, do lado do altar, que ele acende o incenso, ele é surpreendido pelo anjo do Senhor. Aleluia. Quando então ele olha para o lado direito do altar, está o anjo ali. Zacarias então, aleluia, leva um susto. Sabe por que Deus está dizendo para mim e para você? Enquanto você adora, Deus está mudando o cenário, está preparando algo para colocar na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus projetos. Enquanto você adora neste lugar aqui, Deus está preparando um cenário de vitória. Zacarias, aleluia, era de idade avançada, ele e a sua esposa, e teve a oportunidade de adorar. E quando ele vai adorar, aleluia, o anjo se apresenta diante dele. E quando o anjo apresenta diante dele, aleluia, Zacarias começa a temer as coisas de Deus. Quando os seres celestiais descem para falar conosco, sempre ele traz paz em nossos corações. E quando então Zacarias começa a temer, ele diz: ei, não temas, aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo nesta noite para mim e para você? Qual é a situação que está do lado de fora? Você está como Zacarias hoje aqui dentro, veio para adorar o Senhor aqui dentro desta casa, e enquanto você está aqui adorando, aleluia, o que está afligindo a tua alma do lado de fora? Qual é as tuas necessidades do lado de fora? É externa, é interna. Deus está dizendo hoje: não temas, tenha paz, tenha calma. Sabe por quê? Porque Deus está colocando as coisas no lugar nesta noite. Deus está mudando o cenário. Sabe por quê? Porque nada vai descer dos céus, aleluia, para continuar da mesma forma, para continuar do mesmo jeito. E o anjo
anjo, então, quando ele desce, aleluia, ele diz: Zacarias, não tema. Aleluia, Zacarias olhando para ele, ele diz: ei, aleluia, Deus ouviu as tuas orações. Por que nós chamamos direto? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Você não sabe que hora que Deus vai ouvir te responder a tua oração. Quando você está orando, você está colocando um depósito nos céus. É por isso que nós temos que estar em oração constantemente. Nós estávamos em campanha no monte, e estávamos em campanha semana passada aqui dentro da igreja. Nós orávamos lá e orávamos aqui. Aleluia, saía correndo de lá e vinha para cá. Sabe por quê? Porque eu estava semeando no reino celestial. Eu não sabia e não sei que horas que eu vou começar a colher. Sabe por quê que tem gente que colhe milagre todos os dias? É porque eles têm mandado incenso todo dia, oração, adoração todo dia, toda hora. E então quando começa a vir, irmãos, vem avalanche, vem milagre todo dia. Milagre de segunda a segunda, de segunda a segunda, domingo a domingo. Aleluia, milagres todo mês. Sabe por que Deus está dizendo? Aleluia, enquanto você ora, Deus está ouvindo a tua oração. E a tua oração neste lugar não vai ficar simplesmente no tempo. Ela vai chegar diante do trono de Deus. Estou aqui como anjo do Senhor, aleluia, da igreja. Estou para dizer aqui para vocês nesta noite: Deus está ouvindo Deus está ouvindo o teu clamor. E quando então agora Deus dá também a receita para Zacarias: ei, aleluia, tua esposa, você vai ter um filho, aleluia, vocês vão ter um filho, aleluia, e tem mais. Não vai ser qualquer um filho, vai ser um filho especial, aleluia. E você vai colocar o nome dele de João Batista, aleluia. Deus dando a receita. E vocês não vão passar navalha no cabelo dele, e ele também não vai beber bebida forte, ou seja, ele vai ser nazireu, aleluia. Não vai se contaminar com as coisas lá fora. E agora se cumpre o versículo, aleluia, do profeta Malaquias, que Malaquias está profetizando, que viria no espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos. Mas não é aqui em espiritismo que estamos falando, quando está dizendo aqui que viria no espírito de Elias, que era o mesmo espírito de que usou o profeta Elias com a mesma autoridade, com a mesma proporção, era o mesmo que iria usar, aleluia, o João Batista. Sabe o que é que Deus está dizendo? E o mesmo Espírito que estava lá, é o mesmo que estava no dia de Pentecoste, e é o mesmo que está aqui nesta noite, para te levantar. Para isso tem que adorar, porque enquanto os discípulos tinham a promessa que Deus enviaria, Jesus enviaria o Consolador, o Espírito Santo, eles passaram, aleluia, 50 dias em oração, buscando, clamando. Olha aí, Deus prometeu, os discípulos estão orando, e quando eles estão orando, o Consolador, ele vem como vento veemente, como línguas de fogo repartida. E os discípulos foram cheios do Espírito, aleluia. O mesmo Espírito que usou, aleluia, Elias, é o mesmo que usou João Batista. E agora o céu está dando a receita. Sabe o que é que Deus está dizendo nesta noite? Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua vida. Mas pastor, só não vai repreender o diabo? Não, não, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida neste período, que Ele está calado nesse período de silêncio. É porque Deus quer que você adore, Deus quer que você busque, Deus quer que você esteja na presença de Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as adversidades, mas olhe somente para Ele, porque enquanto você adora, Deus projeta o teu futuro. Aleluia. Enquanto tu estás adorando, Deus está projetando o teu futuro. Enquanto você está orando, Deus está preparando o teu futuro. E a Bíblia vai dizer que Deus deu a receita. Deus está te dando a receita nesta noite. Não saia da direção de Deus, porque o que Deus vai fazer na tua vida é para o reino do Senhor ser glorificado, é para o reino do Senhor ser exaltado. E o engraçado, aleluia, que quando Zacarias, então ele disse: epa, peraí, como é que isso irá acontecer? Sendo que eu já sou velho, agora eu vou falar com os garotinhos de mais idade aqui, aleluia.
Os garotinhos, porque nós não somos garoto ainda, aleluia. Vocês sabiam que quando para Deus, no Velho Testamento, a mocidade era a partir, aleluia, até os 43 anos era mocidade, até os 43 anos. Então nós temos aqui, aleluia, adolescentes ainda na presença de Deus, aleluia. Os mais velhos aqui ainda são adolescentes ainda, sabe por quê? Aleluia, porque nós iremos viver uma eternidade onde nós seremos transformados naquele grande dia, aleluia, iremos viver de eternidade em eternidade. Zacarias disse: ei, eu e a minha esposa Isabel somos velhos, mas se nós olharmos também, aleluia, o nosso patriarca Abraão e sua esposa, era também já de idade, aleluia, era de idade, e ele começa a desacreditar com o que Deus está falando que vai fazer. Sabe por quê que muitas vezes nós não recebemos? É falta de fé. Porque Deus está falando que vai fazer, e muitas vezes nós queremos questionar. Como que Deus vai fazer? Como que Deus vai fazer? Ah, Deus disse que vai me dar uma casa própria. Como que Deus vai me dar uma casa própria se eu não tenho nenhum real no bolso? Não tem nem nada na conta. Como que Deus vai fazer me dar a cura? Porque eu já fui no médico, o médico disse que não tem mais jeito. Aleluia, que essa enfermidade aqui já não tem mais jeito. Se nós olharmos para toda a circunstância, vamos voltar no livro de Gênesis. O que tinha sobre a face da terra, ou seja, o abismo. Só o abismo Deus resolve criar tudo. E Deus criou tudo pela palavra dele. Precisou, aleluia, de ajuda humana? Precisou. Deus fez o tudo. E quando Deus faz o tudo, resolve então a Trindade agora, resolve criar o homem. E quando eles fazem o homem, o boneco ali do pó da terra, aleluia, que sopra na narina dele, dá o fôlego de vida, o Espírito de Deus, aleluia, o homem fez-se alma vivente. Então a enfermidade para Deus não é nada, aleluia. Para Deus te dar o que você necessita aqui na terra não é nada. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui na terra é lixo para Deus, aleluia. Para nós é dificuldade conseguir, mas Deus olha e fala: isso tudo é lixo. Sabe por quê? Porque sopra um vento, destrói tudo, vem um terremoto, destrói, vem um maremoto, destrói, aleluia. Para Deus tudo é lixo, e se Deus quiser te dar, Ele dá na hora que Ele quer. E Deus hoje está dizendo para mim e para você: não importa a tua idade, não importa como tu chegou aqui, não importa, aleluia, como você está, o importante é que Deus está dizendo hoje que Ele vai mudar a história de cada um nesta noite. Isso é para quem crê. Se você crê, verás a glória de Deus. Pastor, sou velho. O que diz no Salmo 94? Salmo 94 diz: e os velhos dará frutos, e o seu fruto será vigorosos. Aleluia, Deus está falando aqui com os mais de idade. Aleluia, não turbe o coração. Se Deus falou que vai fazer, para que tanta preocupação? Descansa no Senhor. Se Deus só quer que continue em adoração. E aqui, quando então Zacarias perguntou, aleluia, o anjo, como vai ser tudo isso que sou velho? Ele disse: olha, por causa da tua incredulidade, tu vai ficar mudo. Ah, lá cantar é séria. A nossa incredulidade, às vezes, tem tirado algum privilégio de nós. Você sabia disso? Eu estava conversando com uma determinada irmã e falei: irmã, pelo amor de Deus, pare de murmurar. Porque quando você está murmurando, você só está traindo coisas ruins para a tua vida. Porque o povo de Israel tinha um caminho mais curto e menores dias para eles entrar na terra prometida. Mas começaram a murmurar e murmurou. E Deus levou eles para um caminho bem mais longo. E quando Deus leva eles para um caminho mais longo, aleluia, nem todos entraram na terra prometida. Porque só de 20 anos para baixo que entraram Caleb e Josué. O resto morreu tudo e não entrou na terra prometida, por causa da murmuração. E Deus está dizendo para nós hoje, nesta noite, aleluia, que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida, na tua casa, na tua história. Porque, aleluia, Deus falou, Ele falou, está falado. Este anjo aqui, ele disse: sou Gabriel, e assisto diante de Deus. Você já imaginou? Aleluia, está lá, e aí Deus? Aleluia, ou seja, caladinho, e Deus lá: ei Gabriel,
desce aí agora, Gabriel. Vai lá na igreja Fonte de Milagres. Aleluia. E usa o pastor ali, ou seja, fala com o pastor que vai mudar a história da igreja. Aleluia, que vai mudar a história dos irmãos nesta noite. Você já imaginou? Vem direto de Deus para as nossas vidas. E Deus está dizendo que vai fazer coisas sobrenatural na tua casa, na tua vida. Aleluia, mas para isso, irmãos, acredite que o mesmo Deus que falou no passado é o mesmo que está falando hoje através da palavra dele. Aleluia. E Deus então, usando o anjo, disse: ei, aleluia, tu vai ficar mudo. Agora volta aqui atrás. Aleluia, Daniel. Se nós olharmos aqui, este mesmo anjo apareceu para Daniel quando Daniel entrou em uma campanha de oração, 21 dias. A Bíblia vai dizer que o anjo desce para trazer as boas novas. Porque este anjo aqui, aleluia, Gabriel, ele é o anjo das boas novas, assiste diante de Deus e traz as novidades de Deus na terra para o homem. Então, quando Daniel está orando, a Bíblia vai dizer que o anjo sai do trono da graça e desce para falar com Daniel. Só que a Bíblia vai dizer que o príncipe da Pérsia, aleluia, ele vai, aprisiona o anjo, aleluia, para não deixar chegar e trazer as boas novas, aleluia, a Daniel. A Bíblia vai dizer que Daniel então continua em oração, aleluia, só que Deus lá do céu olhando e disse: olha, se Gabriel está aprisionado pelo príncipe da Pérsia, vou enviar então Miguel. Miguel é o anjo de guerra, o anjo que entra na peleja para destruir, para matar todo principado e toda potestade, porque não suportará a glória de Deus na vida de Miguel. Aleluia, a Bíblia vai dizer que quando o anjo chega para libertar, ele diz: desde o primeiro dia, Deus ouviu a tua oração. Deus está dizendo, desde o primeiro dia, Deus tem ouvido a tua oração. E Deus está dizendo, continue adorando, continue adorando, continue orando, porque a resposta vai chegar sim. Não é para a morte, mas é para a vida. Isso é para quem acredita, irmãos. Aleluia, hoje está difícil. O que o salmista Davi diz no Salmo 30, aleluia, aleluia, a sua ira só dura por um momento, mas no teu favor está a vida eterna. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pelo amanhecer. Aleluia, Deus está dizendo para nós que esta noite é a noite da virada, é a noite da mudança do teu cativeiro. Não me pergunte como que vai chegar, como que vai ser, mas o Deus de Israel que te conhece, que conhece o teu interior, nesta noite Ele está dizendo, vai vir surpresa para a tua vida, e tu vai ser direcionado por Deus nesta noite. A Bíblia diz, e agora terminou-se o turno de Zacarias, ele sai, aleluia, e todo mundo que estava esperando Zacarias está lá orando, vai vir uma resposta, né? Agora Deus vai falar conosco, e a resposta não chega, porque Zacarias saiu mudo, aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Aleluia, não se preocupe. Quantas vezes nós estamos em oração, até vai atrás de um profeta, vai buscar uma resposta e não tem a resposta que nós queremos. Aleluia, sabe por quê? Porque o que Deus tem para você, coisas grandes, sobrenatural. Aqui Deus, aleluia, diz que a mulher dele daria à luz a um filho, e a Bíblia vai dizer que ele saiu mudo. Aleluia, não era para ele contar para todo mundo, sabe por quê? Porque ele já tinha recebido a direção de Deus, já tinha recebido como criaria o filho, e não era para ele falar. E a Bíblia vai dizer que quando ele sai mudo, a multidão viu que ele tinha tido uma revelação de Deus. Nem tudo que Deus fala para você é para você contar para os outros. Você sabia disso? Eu fico assim abismado. Tanta gente que está assim sem direcionamento de Deus. Aleluia. Vai atrás dos profetas, chega lá, conta a vida do profeta. Já viu isso? Eu já vi muitas pessoas chegar para mim e começar a contar a vida dela. Ora por mim, pastor. Eu nem oro. Pode ter certeza, se você me contar a sua vida, eu não oro por você. Sabia? Porque fica fácil. Eu já vi pessoas chegar, quando vem profetas aqui, aleluia, as pessoas chegam, profeta, a minha vida está desse jeito, mas está tudo travado, está tudo assim, assado. Aí eu falo, minha irmã, vamos orar. E ele começa a orar e repete as mesmas coisas que a pessoa acabou de falar para ele. Eu fico olhando e falo, meu Deus,
Como as pessoas não têm discernimento espiritual. Aleluia, o profeta, eis que eu te digo, está desse jeito, mas eu vou fazer. E a pessoa sai, opa, Deus falou comigo. Deus falou, e Deus não falou, foi ela que contou a história. Aleluia, para o profeta. Então, quando você vir diante de Deus, recebe de Deus o que você tem. Não fale para todo mundo o que Deus vai fazer na tua vida, porque nem todo mundo está no mesmo espírito que você está. Olha, sabe por quê? Deus deu a direção e fechou a boca de Zacarias e falou, fica calado, vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. E quando então agora ele sai, está todo mundo esperando, opa, Zacarias vai falar alguma coisa, ele teve uma visão. Mas ele saiu mudo, não falou nada, simplesmente só acenava. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Aleluia. Deus vai fazer algo tão extraordinário na tua vida, na tua casa, na tua família, que quando perguntar quem foi que fez, quem foi que te deu, quem foi que te fez isso na tua vida, tu vai olhar e dar uma de mudo, fique mudo. Aleluia, não conte, porque não precisa você contar, só aponte para o céu e diga, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Sabe por quê? Porque é Deus que vai mudar a tua história. E quando Deus mudar a tua história, você vai render a glória para Ele. Você vai render a adoração só a Ele. E não é para dividir com todo mundo. Você sabia disso? Que os meus maiores inimigos que eu arrumei foi na igreja. Sabe por quê? Porque tudo que Deus falava comigo, eu corri e contava. Pastor, ele mesmo sabe aqui. Os obreiros. Teve uma época que nós tínhamos vários obreiros. Mas eu contava tudo, porque eu queria dividir. Eu queria dividir com eles o que Deus estava falando que iria fazer na minha vida. O meu foi perseguição. Aleluia. Perseguição, e muitos hoje nem foi embora. Tiraram as costas e foi embora. Sabe por quê? Porque nem todo mundo suporta ouvir, aleluia, você falar o que Deus vai fazer na tua vida. Nem todo mundo suporta, nem todo mundo está no mesmo espírito, entenda bem. Aleluia, porque tem pessoas que têm projeto de Deus na vida e ficam compartilhando com o ímpio. Aonde é que o ímpio vai te ajudar, irmãos, em oração em alguma coisa? A não ser inveja, a não ser, aleluia, tentar impedir aquilo, porque ele não vai ficar satisfeito, porque ele dá lugar para o inimigo e ele não fica satisfeito de ver você alcançar o que Deus tem para você. Aqui Deus estava entrando, trazendo aqui a bênção para Zacarias, e não seria só para ele e Isabel, mesmo depois de velho, mas seria para toda a nação de Israel, porque o filho deles seria o prepulsor, que iria preparar o caminho para vir o Messias, para vir o libertador de Israel. E então eles não estavam preparados para saber, Zacarias, Isabel, vocês vão ter filhos. Aonde Deus falou isso com você, nem todo mundo, irmãos, irá se alegrar com a tua vitória, mas os céus hoje se alegram, porque hoje Deus está dizendo para mim e para você, que vai mudar a tua história. E a Bíblia disse, aleluia, que passados-se os dias, aleluia, Isabel estava grávida e escondeu por 5 meses. Agora o versículo que nós lemos, dizendo assim, Isabel, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. O que é opróbrio? Vergonha pública, aleluia, vexame, aleluia, envergonhado, aleluia, no meio da sociedade. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Deus está anulando o teu opróbrio hoje. Aleluia, a vergonha que estava, aleluia, pensando que ia fazer, que você ia passar lá fora. Ou seja, as dificuldades que você tem enfrentado, porque muitas vezes as pessoas não entendem que nós estamos sendo provados, aleluia, para ser aprovado, porque muitas vezes as pessoas olham para nós e digam, aquele lá é um nó cego, aquela lá não faz, aleluia, não é nada daquilo que está falando, não é crente, mas Deus está dizendo que é um opróbrio, é vergonha pública, aleluia, é vexame, aleluia, Deus está dizendo que vai mudar hoje a tua história, tu não vai ficar da mesma forma, tu
tu não vai ficar envergonhado, tu não vai ficar envergonhada. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo hoje que está enviando resposta para a tua vida, que está mudando a situação hoje, que está mudando a história hoje. O anjo das boas novas já está passando aqui. Aleluia, já foi falado que não é o anjo. Aleluia, que o Senhor Jesus já estava passando aqui. E ele não só vai passar, mas ele vai permanecer na tua vida. Sabe por quê? Porque o que está vindo para a tua vida não vai mudar só a tua casa, só a tua família, mas vai alcançar também a nação, vai alcançar também outras pessoas lá fora. Sabe por quê? Porque hoje você está sentindo assim envergonhado, hoje você está sentindo assim fraco, hoje você está olhando para a circunstância e está dizendo, não tem jeito, acabou, as portas estão fechadas. Mas eu quero te dizer, é mentira de Satanás. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida. É agora que está começando, a tua história está começando agora. Se você crê, Deus está tirando a igreja do opróbrio nesta noite. Se você crê, você irá contemplar as maravilhas de Deus. Adore o Senhor, adore o Senhor. Eu quero te dar um minuto para você levantar as mãos para o céu. Aleluia, levante as tuas mãos para o céu e comece a adorar o Senhor. Eu não sei como você vai fazer. Zacarias simplesmente acendeu o incenso, e quando ele acende o incenso, o anjo desce. O incenso era adoração, e nesta noite, quando você adora a Deus, Deus vai manifestar a presença dele na tua vida. Ai da calama, adoração. Vai adorando, vai adorando. É você e Deus. É você e Deus nesta noite. Não é intervenção humana. Zacarias estava sozinho diante do altar, e quando ele acende o incenso, abacala séria, rebandacala sobre a bandagai, porque Deus está a decalar sobre a face de eu sou. Mindocaia chopla pla pla yo decala yo toa. Remandorava se de eu sebre a placonassa. Me docandorava e docalai me docananaço. Eu sou o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Eu sou o mesmo que quebro grilhões. Eu sou o mesmo que abro porta. Eu sou o mesmo que dou vitória. Eu sou o mesmo que trago a cura. Eu sou o mesmo que transforma maldições em bênção. E nesta noite estou eu quebrando as correntes do adversário. Estou eu dizendo para o inimigo das vossas almas: ai, sai, sai, sai. E estou dizendo ao vosso coração nesta noite: aquietai-vos e saber que eu sou Deus e que serás exaltado. Eu estava no monte, e já falei isso e volto a repetir. Aleluia. Mas pastor, você é da teologia da prosperidade? Não, irmãos. Nós somos da teologia da prosperidade, porque eu tenho Jesus, e Ele é a prosperidade. Ele é a prosperidade. Mas pastor, vai vir um arrebatamento. Você quer ficar nessa situação até o dia do arrebatamento? Nós não sabemos que dia. Talvez vai ser daqui 1 ano, 2 anos, ou pode ser amanhã, não sei. Mas até esse dia acontecer, até esse dia chegar, nós temos que honrar os nossos compromissos e temos que viver bem aqui na terra. Aleluia, nós temos que viver. E Deus vai fazer isso. Porque quando, aleluia, Deus mudar o teu opróbrio, vai ser para calar a boca daqueles que estão falando mal de você. Porque você queira ou não, aleluia, o inferno se levanta para falar, para caluniar, para dizer, aleluia, coisas do nosso respeito. Mas Deus está mudando o opróbrio hoje. Está tirando você da vergonha. E está trazendo uma dupla honra sobre a tua vida. E vamos ver que aqueles mesmos que vai falar mal, que estão falando mal, vamos ver, eles mesmos vão ser os que vão anunciar, dizer: você viu fulano, você viu ciclana, olha lá o que aconteceu na vida dele. Olha, só pode ter ganhado na Mega Sena. Nós não vamos jogar não, irmãos, ninguém joga na Mega Sena não, mas eles usam esse termo: ganhou na Mega Sena ou está assaltando o banco. Nós não jogamos nem assaltamos o banco. Nós temos um banco celestial. Aleluia. Aleluia. Que muda a história, que muda o cativeiro, que abre porta, que traz libertação, liberdade para aqueles que necessitam. Eu estava no monte clamando a Deus, orando ali. Aleluia. Nós chegamos 3 horas e me deu ali a queda de pressão por volta das 5h20. Eu não aguentava ficar em pé, não aguentava ficar sentado. Eu falei: vou para o carro. E quando eu fui para o carro,
Dormi, irmãos. Vou mentir não, tão cansado. E li ali 3 capítulos de Amós e deitei para tirar um cochilo. E eu apaguei. A pressão caiu de um jeito. E ali, irmãos, quando eu apaguei, Deus me trouxe uma revelação. Eu estava com as mãos para trás aqui. Aleluia. Deus me mostrou um vale. Um vale, uma baixada, com vários tanques de águas cristalinas. E ali eu andando naqueles tanques, eu já disse essa revelação, eu estou dizendo de novo, porque Deus vai fazer o que Ele falou. E ali eu andando, aí apareceu 3 crianças comigo ali. E nós correndo, aquelas crianças correndo na minha frente, eu correndo com eles. Naquelas fontes de água, nós passamos correndo, os obstáculos, correndo. E chegou na beira de uma mata, tinha um caixa eletrônico. Não vou dizer, né, a bandeira do banco, não. E ali, quando eu vi aquele caixa eletrônico, eu já puxei o cartão aqui, a criança também já vinha com o cartãozinho na mão. E quando eu fui colocar, a criança colocou o cartão. Falou para minha vez. Eu falei, amém. E quando ele olhou, a criança olhou para mim e disse, está fora do ar. Eu olhei a tela lá do caixa eletrônico, estava fora do ar. Aí de repente ele tirou o cartão, falei, voltou. Botou o cartão de novo. Aí tinha um outro lá, eu entreguei o meu cartão para o outro, falei, faz a transação aí para mim. Aleluia, entenda bem. Faz a transação sem nenhum real no bolso, mas Deus estava mostrando. E ali, aleluia. Enquanto ele está fazendo a transação, eu sentei na cadeira de macarrão. Aquelas cadeiras de macarrão. Eu sentei e coloquei as mãos para trás, da mesma posição que eu estava, sentado no banco do carro. E ali veio uma mão, 2 mãos por trás de mim, e pegou no meu pulso aqui, de um lado e do outro. Pegou nos meus pulsos e ficou segurando. E ali naquela visão chegou uma mulher e um homem, naquele caixa eletrônico. E quando eles chegaram, o homem olhando para mim, meio com medo da minha pessoa ali. Aí de repente, eu comecei a adorar a Deus, o segredo da adoração. Comecei a adorar dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus, tu és lindo. Comecei a falar com Jesus, de repente ele me tomou numas estranhas, né, numas línguas hindu. E começou ali a tomar em línguas estranhas, e eu falando em línguas estranhas. E aquela mulher disse, não, isso é Deus que está falando na boca dele. Aleluia. E ali, eu falando em línguas estranhas, e Deus me dando a tradução aqui na mente, e de repente, aleluia, aquela mulher é tomada, e começa a traduzir aquilo que eu estava falando em línguas estranhas. E ela começa a traduzir, e eu olhando para os céus, aleluia, aquele sol radiante, coisa mais linda. E ali, aquela mulher começa a dizer, eu falando em línguas, e ela traduzindo, dizendo, sou eu Deus, que vou mudar a história do meu povo na terra. Do meu povo que busca, que marcha na minha presença. Vou derramar, aleluia, bênçãos financeiras sobre o meu povo. Vou mudar a história, vou mudar o cativeiro. Eu falando e aquela mulher traduzindo, aleluia. E ali, quando terminou aquela tradução, eu continuei falando até aí. Eu lembro dela falando e eu voltei assim dentro daquele carro. E as minhas mãos ainda começou aquela mão, continuou ainda segurando as minhas mãos aqui atrás. Eu pensei que era minha esposa que tinha chegado, aberto o carro por trás e segurando meus braços. E eu falei, amor, é você que está aí? E eu olhei para um lado e olhei para o outro, aquelas mãos me soltou, olhei, não tinha ninguém, o carro fechado, aleluia, as portas fechadas, e eu chorando naquela visão, e acordei chorando, e chorando eu fiquei com a presença de Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Tudo é possível ao que crê. Deus disse, aleluia, aquela revelação, aqueles que estão marchando na minha presença, não deixe de adorar, não deixe de buscar, não deixe de orar na presença do Senhor, porque Deus está tirando a igreja do opróbrio nesta noite. Deus está mudando a tua história nesta noite. Aleluia, mas pastor, que opróbrio é esse? Que seja enfermidade, que seja libertação no meio da família, que seja nas finanças, que seja uma cura, que seja um milagre que você depende, que você precisa. Deus está dizendo hoje, o céu está trabalhando a favor da igreja que adora, que busca a presença de Deus, porque a tua adoração está sendo ouvida, as tuas orações têm chegado diante do trono e está vindo com resposta de Deus na tua vida e na tua casa. Vai causar um espanto. E o espanto primeiro que vai acontecer na tua vida, do que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque a gente tem a mente tão alienada de prova. E a gente consegue ver só prova. Que tudo para nós é prova. E quando Deus abre a porta, aleluia, a gente se assusta.
aleluia, com o que tem do outro lado. E a porta que Deus está abrindo nesta noite, lá para na sobre a face, não é simplesmente uma porta como essa aqui de vidro, não é como aquela, não é como aquela outra, não é como a porta de uma loja, porque eu contemplo nesta noite, eu estou falando com vocês o que eu estou vendo aqui nesta noite, na Sabandaiotakai na Massúria, eu estou contemplando um portal celestial nesta noite, aonde as colunas de Calacébia desse portal, ela está encostando nas nuvens, aleluia, esse portal da Calacébia, dos céus nesta noite, o Senhor Deus de Israel está dando uma ordem para esse portal se abrir, e Deus está dizendo que está, eita lá se mandacai, que está abrindo esse portal sobre a tua vida, que tu vai espantar aqueles que estão ao teu derredor, vai se espantar. Sabe por quê? Porque Deus mudou a história da igreja nesta noite, porque tudo que estava fechado está abrindo, o que era impedimento está sendo caído por terra, porque Deus está dizendo: eu trago a liberdade para a tua vida, a liberdade em todas as áreas que você está vivendo, que está aprisionado. Deus está dizendo que muda a situação, que muda a circunstância, que abre as comportas dos céus e muda a tua história nesta noite. Se você crê, exalte o nome dele. Está causando espanto no reino espiritual, mas Deus está dizendo o que vai chegar sobre a tua vida. Fecha a boca, fique calada, abra só para adorar a Deus, abra só para adorar a Deus, porque o que Deus faz hoje no reino espiritual é para mudar a história de crente nesta noite que crê. Se você crê, fique de pé em nome de Jesus. O que Deus, eita Jesus, se vocês pudessem contemplar, mas pastor, o senhor não passa luta. Eu não vou nem falar das minhas lutas para vocês. Não vou nem falar, sabe por quê? Porque não vai adiantar. Aleluia. Aleluia, o senhor passa luta, prega aí, está vendo porta aberta aí. Por isso, irmãos, que eu me alegro para continuar a caminhar. Aleluia. Aleluia, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo que está fazendo hoje. Ele não muda. Ele não muda. Aleluia. Salomão diz que não tem nada novo nesta terra. Salomão é engraçado que certa vez ele começa a observar, ele não entendia. Os reis juntavam, né, nos seus celeiros, ouro, prata. Aleluia, vinha outro rei e assumia e granjeava, guardava tudo aquilo e usufruía. Você não sabe o que Deus está dizendo nessa palavra aqui que eu estou falando. Deus está chamando a existência aonde o homem não pode entrar, e aonde o homem não pode fazer, Deus tira do ímpio e abençoa o justo. Pastor, eu não sou justo. Nós somos justos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O justo é aquele que é justificado. Então nós iremos contemplar as maravilhas do Senhor. Eu tenho coisas aqui que eu não vou falar, que eu estou vendo aqui no reino espiritual. Coisas tremendas, irmãos. Aleluia, que está me dando aqui até, aleluia, vontade de sair correndo aqui dentro. Aleluia, porque depois vocês vão contemplar e falar: pastor, aleluia, como é que aconteceu? Foi Deus. Foi Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Feche os vossos olhos. E você pode ter certeza, aleluia, que aqueles que mais irão te perseguir no futuro são aqueles que você tem ajudado e aqueles que você irão ajudar. Você pode ter certeza. Você sabe por quê? Aconteceu com esses dois fenômenos aqui, Jesus e João Batista. Aleluia. Os dois que chamou a história, ou seja, chamou a atenção de toda a história. João Batista, que preparou o caminho, e Jesus, porque veio trazer a salvação. E eles estavam esperando, aleluia, foi anunciado o propulsor e foi anunciado também o Salvador. Só que foram os mais perseguidos, aleluia, porque eles vieram trazer libertação. Você pode ter certeza que muitas vezes tem pessoas que estão na sarjeta, que você irá ajudar ele, tentar tirar ele daquela miséria. Ele se levanta contra você. Mas você pode ter certeza, quem irá usar ele é o próprio diabo, para tentar te deixar triste. Mas não entristeça o coração, continue olhando para Cristo, aleluia, fazendo o bem. Aleluia, sabe por quê? Porque o nosso alvo não é só mesmo aqui na terra. O nosso alvo é o céu. É o céu. É o céu. Feche os vossos olhos em nome de Jesus. Feche os vossos olhos.
Deus, tu és o Deus do impossível. Eu não tenho dúvida, Jesus, que o Senhor trabalhou nesta noite e está trabalhando. Tem pessoas, ó Pai querido amado, angustiadas nesta noite. Tem pessoas, Senhor Deus amado, que está a alma amarga, que está, Senhor Deus, amargurado, Senhor. Está como Ana, Senhor Deus, quando chegou no templo. Ah, Senhor. Ana, quando chegou no templo também, Senhor Deus, era uma mulher estéril. Era uma mulher que o Senhor próprio trouxe a esterilidade sobre a vida dela. Mas ela, Senhor Deus, ó Pai, de tanto ser afrontada por Penina, ela entrou no templo, Senhor Deus, chorando. E o sacerdote, por também não entender, Senhor Deus, achou que ela estava embriagada. E ela disse: não tenha, Senhor, como filha de Belial, porque não estou embriagada, minha alma está angustiada até a morte. Na calacebre, avaste de Gilséria. O Deus de paz está dizendo para nós nesta noite que está mudando a história, que está mudando o cativeiro. Ei, Deus fez o planeta Terra, fez a constelação, os céus, a terra, o mar, todos os seres viventes. Em 7 dias ele estava descansando. E Deus está dizendo, em questão de horas, em questão de segundo, em questão de dia, Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar o teu cativeiro. E Deus está dizendo: não turbe o vosso coração, igreja, porque Deus está quebrando os laços hoje para dar vitória e trazer alegria e gozo para a alma de cada um. Assim, Deus, eu creio, Pai, que esta palavra que foi liberada sobre a tua igreja, o Senhor sabe também como estou aqui nesta noite. O Senhor sabe, papai querido amado, o que está acontecendo no reino espiritual. As trevas estão sendo dissipadas. O teu espírito está trabalhando de uma forma muito grande. O teu espírito, Senhor Deus, está livrando vidas aqui de infarto nesta noite. Está repreendendo o espírito da morte. Aleluia, em vidas que está aqui, em vidas que está assistindo. Recebe esta palavra hoje. Deus está fechando a sepultura para vidas que estão ouvindo esta palavra, porque esta palavra está sendo pregada para mim, para você. É para mim, para você que Deus está falando nesta noite, que está mudando a história, que está repreendendo o principado e a potestade, porque Deus está dizendo: prepara a igreja para o reboliço de Deus que está acontecendo no reino espiritual, porque assim como o profeta Ezequiel profetizou no vale de Osso Seco, Deus está dizendo que está acontecendo no reino espiritual um reboliço da parte de Deus nesta noite, para mudar a história, para mudar o cativeiro. Mas Deus está dizendo: ei, creia mais em Deus, porque quando a circunstância vem, tu olha para as adversidades, e se tu olha para a adversidade, tu se frustra, tu entristece, tu se angustia. Mas Deus está dizendo: olhe somente para Ele, porque no reino espiritual Ele é o líder, no reino terreno Ele é o líder, Ele é dono. Foi falado aqui da prata e do ouro. Ele traz a cura, Ele traz o milagre, Ele traz a provisão. Se você crer nesta noite, recebe de Deus o sobrenatural. Estou profetizando sobre a tua vida aquilo que Deus está mandando dizer sobre a palavra dEle. A maior profecia é a palavra dEle nesta noite sobre a tua vida. Ele é dono de tudo nesta noite. Ai, por que está andando tão ansioso desta forma? Estou falando aqui o que Deus está mandando. Por quê? Analisa hoje. Se tu morrer hoje, as dívidas ficam. Se tu morrer hoje, nem condição para comprar um caixão, está difícil, porque não dá conta, nós não dá conta de comprar nem um caixão sequer. Sabe por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo, o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Se nós andarmos ansiosos, aleluia, nós conseguiremos acrescentar sequer um côvado na nossa estatura? Não conseguimos. Se não for Deus, nada podereis fazer. E Deus está dizendo hoje: aquietai-vos e saber que Ele é Deus, porque está fazendo hoje um mover nos céus e na terra para entregar a vitória. Você crê nesta noite? Dê uma salva de palmas para Jesus. Feche os vossos olhos. Vamos estar orando e encerrando. Fique com as mãos estendidas. Domingo que vem, ceia do Senhor. Na casa do Senhor nós estaremos aqui ceando. Quarta que vem, a partir das 8 da manhã, nós estamos de joelho, clamando a Deus em prol da tua vida. Se você crer, vem buscar junto com nós, você que pode orar.
né? E você creu nessa palavra. Quem creu nessa palavra? Aleluia. Deus está mudando o opróbrio hoje. Deus está tirando você da vergonha e está trazendo a dupla honra. Isso é para quem crê. Se crê, recebe esta palavra. Feche os vossos olhos, eu vou orar encerrando em nome de Jesus. Deus, queremos te agradecer, papai, nesta noite, por tudo que o Senhor falou aqui conosco. Eu sou o primeiro a tomar posse desta palavra. Tu sabes disso, Senhor Deus amado, porque tu conheces, Senhor, o meu coração, conhece as minhas estruturas e conhece as estruturas de cada um. E quero te pedir, papai, leve o teu povo de volta para casa. Que o Senhor livra, Senhor Deus, do carro desgovernado. Livra também, Senhor Deus, do sequestro relâmpago. Livra, Senhor Deus, ó Pai querido amado, da bala perdida. Livra, Senhor Deus, dos vírus e enfermidade que tem assolado, Senhor Deus, ó Pai, a nossa nação. E que o Senhor Deus possa estar dando uma noite de paz, um final de semana de alegria, de realizações. Porque nós temos a convicção que o Senhor irá, Papai Santo, falar conosco, irá cumprir a Tua palavra. Assim, Senhor Deus amado, eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos e te peço, alegra o coração de cada um. Muda a história, muda, Senhor Deus, o cativeiro. Porque eu creio, ó Pai, que o Senhor falou através da Tua palavra. E que o Senhor Deus, ó Pai, estava em silêncio. Mas o Senhor está, Senhor Deus, ó Pai, se levantando para entregar vitória para a crente nesta noite. E assim nós cremos, ó Pai, e te pedimos, continue conosco, em o nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, que eu creio que toda a igreja, ao soar das trombetas, todos nós iremos encontrar com o Pai na glória, e nenhum de nós iremos perder, e todos digam amém. Glória a Deus, recebe a tua vitória em nome de Jesus.